bispo, que era Saul, se levantou contra Davi. A Bíblia relata que até mesmo Samuel, quando foi para consagrar Davi, ele teve uma certa dúvida no princípio, porque havia ele consagrado a Saul. Havia ele levantado a Saul e depois ele teve que retroceder na sua decisão, porque ele sabia bem que de alguma forma ele tinha errado contra Deus. E aí a Bíblia relata que Samuel, ele estava com o seu coração endurecido diante daquela situação, porque Deus havia feito ele tomar uma nova decisão, seguir outros caminhos para consagrar ao verdadeiro rei escolhido por Deus. Mas a Bíblia relata no verso 1, do Salmo 7, que Davi faz um clamor especial a Deus, porque ele sabia que o braço forte que ele tinha não era um braço de carne, porque ele sabia que a força que ele tinha não vinha dele, porque ele sabia que por mais que fosse um homem de guerra, e um homem que ganhou muitas experiências nas guerras, um homem de muita estrutura diante de tudo que ele havia vivido, um homem que iria sim ter ao seu controle fortes exércitos, fortes armas poderosas daquele tempo. Mas ele sabia que se o Senhor Deus não o livrasse do inimigo, se o Senhor Deus não o livrasse daqueles que o perseguem, ele seria morto. Ele seria ceifado, a sua vida seria ceifada. Então ele orou ao Senhor e pediu: Senhor, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Meus amados irmãos e irmãs, eu não sei qual tem sido a sua oração nesses últimos dias. Mas quem sabe, assim como eu, você tem visto que tem surgido no meio de um povo que se diz religioso, que se diz cristão, perseguidores da igreja. Homens cegos da verdade, que ao invés de produzir salvação, estão produzindo morte. Que ao invés de trazer estrutura para o povo de Deus, está trazendo meninices, brincadeiras. Que ao invés de produzir um povo digno da misericórdia do Senhor, está produzindo um povo que está se tornando instrumento do diabo. Meu amado irmão, minha amada irmã, quem sabe você tem orado como Davi, pedindo: Senhor, livra-me dos meus inimigos. Senhor, livra-me dos meus inimigos. Davi não orou para Deus dar a ele força para guerrear contra o inimigo. Davi não orou pedindo a Deus armas mais poderosas para lutar contra o inimigo. Davi não pediu uma oportunidade de destruir o inimigo. Não. Olhe só o texto e você vai ver que Davi simplesmente pediu ao Senhor que o livrasse dos seus inimigos. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero orar pela sua vida, para que nem eu e nem você venha ser um instrumento de morte, um instrumento de destruição. Quantos eram aqueles que estavam em nosso meio? Quando eu falo do nosso meio, o meio cristão, o meio crente. Quantos eram aqueles que estavam dentro das igrejas, adorando, glorificando, pregando, louvando? E quem sabe eu e você até batíamos palmas, glorificando a Deus pela vida deles. Na primeira oportunidade que essas pessoas falharam
erraram, elas foram julgadas, condenadas e excluídas. A perseguição foi tão grande que hoje nem forças essas pessoas encontram para orar. Não foi por causa da queda. Ah, mas o pecado produz morte. Sim, o pecado produz morte, mas o julgamento não é meu nem seu. E o pecado, ele traz fraqueza de tal forma que o que cabe a nós fazer é orar para que os homens vençam a fraqueza do pecado que vem através da carne e possam assim buscar a Cristo e se santificar em Cristo. Davi não pediu nada a Deus para que pudesse assim matar os seus inimigos. Ele não pediu mais força, ele não pediu mais armas, ele não pediu mais oportunidades. Não, Davi simplesmente falou: Senhor, me livra. Só me livra, Senhor. Luta por mim, o Senhor é o meu Deus. Peleja por mim. Meus amados irmãos e irmãs, a batalha não é minha, não é sua, a batalha é do Senhor. E o Senhor justifica os seus. A angústia é normal para todo cristão. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, tem esperança. O Senhor venceu o mundo. E em Cristo Jesus, diz a palavra, somos mais do que vencedores. Quizá você está me ouvindo nessa manhã e já pediu a Deus, foi para lutar, força, Senhor, me dá força que eu quero lutar, eu quero guerrear, eu quero pelejar. Meus amados irmãos, tem momento que nós temos que simplesmente pedir a Deus força para resistir. As astutas ciladas do diabo, às vezes elas são tão fortes contra a nossa vida que nós temos só pedir a Deus força para resistir. Resistir o mal. Sujeitai-vos, pois, a Deus, diz a palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem momento que nós temos que orar pela resistência, por força para resistir, e orar a Deus para que lute por nós, guerreie por nós, responda por nós, batalhe por nós. Se você é filho, seu pai, que é Deus, está pronto para lutar por você. Oremos nessa manhã. Fico, Senhor. E te peço, Deus querido, estenda as tuas mãos de bondade, misericórdia e graça sobre nós. Visita a tua igreja, Senhor. A cada um dos amados irmãos e irmãs que estão ao alcance da nossa voz. Que a tua graça prevaleça sobre todos nós, Pai. Que o Senhor possa visitar a cada um nessa manhã. O Senhor sabe, Deus, o que cada um tem enfrentado. E eu te peço, Deus, visita nessa manhã a nossa irmã Sebastiana e sua família, a nossa irmã Leonida e sua família, nossa irmã Raimunda e sua família, nossa irmã cooperadora Fabiana e sua família. Ó Deus, visita nossa irmã Teovina Mateus e sua família, nossa irmã Zubira no bairro da Saudade e sua família, nossa irmã Teovina Mateus, Deus abençoe, Pai, que o Senhor possa fazer uma grande obra, que o Senhor abençoe e faça uma grande obra. Deus, eu oro pelo meu irmão Renato e sua família, pelo meu lar eu clamo nessa manhã. Também oro, Deus, e apresento adiante do Senhor a vida da diaconisa Rita e sua família, também o diácono Zé Pinheiro e sua família. Pai, entra com providência em nossas vidas. E aonde a minha voz estiver chegando, que a tua bondade se revele. Em especial, oro pela nossa irmã Maria das Graças, lá na comunidade do São Miguel e toda a sua família. Visita, Pai, e faça uma grande obra. Abençoando em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Nunca sorria sempre, porque Jesus te ama. Você que queira contribuir com os trabalhos